hoje, continuando a ouvir e sentir Deus falar aos nossos corações, agora através da mensagem que será entregue pelo pastor Fernando. Ele cresceu aqui na igreja, foi para o seminário e pastoreou um tempo em São Paulo e agora está de volta, somando aqui conosco, integrando a nossa equipe e tem ajudado bastante o nosso pastor. Ele é pastor dos jovens e agora ele vai ser a boca de Deus nessa noite para nos trazer a mensagem do céu. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite. Que a paz de Cristo repouse em teu coração. Queridos, estou muito feliz por estar aqui mais uma vez ministrando a palavra. Muito feliz por ver amigos, pessoas. Tive aqui a surpresa legal aí de ver o Hermes aqui com a sua família, amigo lá no trabalho. Fiquei feliz, Hermes, que Deus abençoe aí tua família linda aí, teu filhinho, tá bom? Feliz aí em ver a igreja cheia, sedenta de ouvir a palavra de Deus. Meu amigo, seu Evilásio aqui, um abraço, seu Evilásio, meu mestre Rodrigo Lima, com a sua família, sempre bom estar junto aqui. E assim, queridos, nós ficamos felizes e nos alegramos, porque Deus tem feito coisas maravilhosas em nosso meio, não é verdade? Mas hoje em especial, eu também estou curtindo um culto diferente, porque eu estou mais uma vez com a minha avó aqui, minha avó presenciando aqui o seu netinho pregando, né? Não é para qualquer um não, é privilégio. Assim como seu Macedo também, que me dá muita alegria de ouvir aqui, passou por dificuldades, enfermidades, e que a gente ficava preocupado, realmente orando, pedindo a Deus por um milagre. Assim também foi com a minha avó, e a minha avó, gente, dessa última vez que ela passou lá pelo hospital, eu realmente fiquei preocupado. Ô vó, não conversa agora não, presta atenção aqui na palavra aqui. E a minha avó, gente, olha, dessa última vez, realmente ela passou por situações assim, bem difíceis lá no hospital, que a gente ficou com medo. Eu, particularmente, eu fiquei assim, bastante preocupado. Mas a minha avó recuperou, gente. Deus tinha um plano na vida dela e tem ainda algo a fazer nela e através dela. Isso é maravilhoso, né? Isso é bom ver Deus atuando. E hoje a minha avó está aqui e eu sempre tive esse desejo no meu coração, desde quando eu estava lá em São Paulo, em Minas, no Maranhão, eu sempre tive esse desejo de voltar para o Rio e que pudesse estar vivendo com a minha família, que eu pudesse principalmente ver os meus filhos sendo também, fazer parte daquela história, daquela realidade maravilhosa que eu passei de viver com os avós, viver com os familiares. E também eu queria isso para os meus filhos, e eu então estou podendo viver nesse tempo essa realidade. E dentro dessa reflexão acerca da vida, do que realmente importa, né, meus irmãos? Porque quando a gente pensa nessas coisas, a gente é levado, é direcionado a pensar no que realmente importa, naquilo que de fato faz essa diferença. E pensando na vida, como ela é dinâmica, não é verdade, meus irmãos? A vida, ela é efêmera, ela é rápida, ela é bem dinâmica. E pensando nisso, eu gostaria de trazer a sua reflexão nessa noite, como tem estado o seu pensamento acerca da vida, como tem estado a sua perspectiva acerca da vida no presente e também quanto ao futuro, quanto ao que está por vir. Eu gostaria que você pensasse comigo nessa noite, talvez em qual seria a melhor notícia que você pudesse receber aí, agora, onde você está.
qual seria a notícia que iria impactar o seu coração, que iria de fato te deixar feliz, que iria talvez mudar a sua vida? Qual é o sonho que você está almejando já há tempos, talvez desde a sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, e que você às vezes acabou deixando de canto, de lado, devido às circunstâncias da vida? Mas eu queria que talvez você pudesse puxar aí, lá da sua memória, do profundo do seu coração, sobre os sonhos que você tem sonhado, ou que você sonhou um dia. Será que, talvez, dentre os muitos planos que nós podemos ter em nossa vida, um dos planos que você tenha tido ou tenha, seja ser um milionário, e assim poder comprar uma boa casa, um bom carro, ter uma boa vida, e tudo aquilo que o dinheiro pode trazer? Talvez você pense em um emprego dos sonhos, numa função que você sempre quis desempenhar, ou um concurso público, ou numa promoção, e talvez você tenha muito esse desejo, aquilo que você sempre almejou. Quem sabe, inesperadamente, o seu cônjuge possa então colocar a mão na consciência e mudar aquela atitude que você tem há tanto tempo pedido a Deus para que Ele mude. Talvez o seu filho, que está longe dos caminhos do Senhor e que você tem orado já há anos, e que você recebe então a notícia de que agora ele retornou, voltou, e então ele está desempenhando uma vida nos caminhos do Senhor, se tornou uma pessoa maravilhosa, juntou-se com uma pessoa maravilhosa e tem desfrutado da boa vida. Qual seria a melhor notícia para você? Vamos pensar de uma outra maneira. Qual é a razão que você levanta todas as manhãs? Qual é o combustível, o que te movimenta? O que e quem o motiva durante o dia e o percurso que você tem desempenhado no seu trabalho, na sua faculdade, em casa, trabalhando, ou mesmo se preparando para algo? Como tem sido essa dinâmica? O que vale tanto a pena, que tem te colocado de forma disposta a dar o seu tempo, o seu talento e a sua energia? O que é tão importante que faz com que edifiquemos toda a nossa vida a partir disso? Hoje eu quero tratar a respeito da melhor notícia que a humanidade poderia receber. É sobre algo tão significativo que faz com que tudo que vale a pena, apesar de sermos pessoas imperfeitas, vivendo num mundo caído, apesar disso, o que tem valido a pena com que você continue na jornada da vida? Olha, essa notícia não tem nada a ver com sonhos ou expectativas materiais. Ela é enraizada em uma pessoa. E ela penetra a mais dura, a mais dificultosa condição humana, com a esperança de uma mudança de vida. É a única coisa pela qual vale a pena de fato viver. É o Evangelho de Jesus, é a pessoa de Jesus, o paradoxo da cruz. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. E eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo de número 25. Lucas 14,
a partir do versículo 25. Diz assim a palavra de Deus em Lucas, capítulo 14, versículo de número 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, Vou começar de novo, meus queridos. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, aos seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, enviar-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te louvamos nessa noite e agradecemos a Ti pela Tua boa mão sobre as nossas vidas. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E agradecemos porque temos um Deus para colocar a nossa esperança. Nessa noite, ó Deus, eu quero pedir que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor possa iluminar as nossas mentes, para que possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por meio da Tua palavra sobre as nossas vidas. Eu te peço nessa noite, ó Deus, fala através de mim, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando pensamos acerca desse pequeno parágrafo da palavra de Deus, de certa forma, estamos falando de algo muito simples, bem objetivo, bem claro que o Senhor Jesus quer de nós. Ao mesmo tempo, tem um grau de importância enorme, porque envolve justamente aspectos da vida, aspectos que precisamos pensar, que precisamos dar ouvidos justamente a qual o custo do que está sendo pedido. E aqui eu quero pensar com vocês acerca do que essa palavra, do que esse pequeno parágrafo tem a nos desafiar nessa noite, acerca do custo do discipulado. Dentro desse grande paradoxo da cruz, eu e você somos chamados a uma vida de renúncia, a uma vida de entrega. E nós vamos acompanhando, peço que você fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos trabalhando aí os detalhes, versículo a versículo. Versículo de número 25, diz: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse. Veja, querido, o primeiro ponto para minha mensagem nessa noite, é que nós devemos amar a Cristo acima de todas as coisas. Veja que o Senhor Jesus, ele estava cercado por uma multidão, por uma grande multidão. E essa multidão que cercava
era atenciosa, era aberta àquilo que estava sendo dito, buscava sim também receber o milagre, uma palavra, quanto à sua vida, ao futuro, quanto ao que estavam vivendo. Mas observe uma coisa, que quando nós estamos na multidão, nós saímos um pouco do pessoal, e com essa saída do pessoal, coisas profundas acabam não sendo tratadas de forma específica. Mas quando estamos na multidão, a palavra ela é dita de uma maneira genérica. Ela acaba sendo dita para atingir toda a multidão, mas pessoa por pessoa tem a sua vida, os seus anseios, os seus desafios, e cada vida é uma vida diferente. Então eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: o objetivo de Cristo não era reunir grandes multidões contemplativas daquilo que ele estava fazendo no meio do povo. Não era o objetivo do Senhor Jesus adquirir pessoas que fossem simpatizantes àquilo que ele estava fazendo, ao seu trabalho. Deus, ele não queria espectadores que simplesmente estivessem juntos, mas que não se estivessem envolvidos de maneira profunda ou de forma total naquilo que Deus estava trabalhando, naquilo que o Senhor Jesus estava fazendo. Na realidade, o objetivo de Jesus era desde o início do seu ministério até o fim. E o objetivo de Cristo é fazer discípulos. E o Senhor quer fazer nessa noite discípulos. O Senhor quer fazer da minha vida e da tua vida que eu e você nos tornemos discípulos de Jesus, imitadores do Senhor. E assim nós vamos aprendendo dele e da sua palavra aquilo que devemos viver e fazer. Então veja, nesse pequeno parágrafo, ele faz diversas exigências, e essas exigências são muitas das vezes ousadas, que acabam desanimando os inseguros ou aqueles que andam de modo superficial. Porém, aqueles que estão com seus corações abertos e humildes, e que com coragem estão dispostos a obedecer ao Senhor, para esses o Senhor trabalha no mais profundo dos seus corações. Isaías capítulo 57, versículo 15, vai dizer que nós temos um Deus que habita no alto e santo lugar. E esse Deus que habita no alto e santo lugar, o sublime e aquele que tem nome de santo, ele também habita com o abatido de espírito, com o contrito de coração. Então nessa noite, nós estamos vendo uma palavra profunda e direta do Senhor para nós, nos chamando a um relacionamento com Deus que muitas vezes aparenta estar distante, devido a ser o Criador do universo, ao Deus Todo-Poderoso, mas que é um convite aberto a cada um de nós na compreensão de que esse Deus habita com o humilde de espírito, com o contrito de coração, com aquele que está disposto a abrir o coração e a deixar com que ele transforme o nosso ser. Então o Senhor faz um convite para nós, assim como diz a música, o Senhor faz um convite à mesa. Tem lugar na mesa nessa noite que o Senhor Jesus está. Tem lugar para mim e para você na mesa do Senhor Jesus. E nessa mesa eu quero dizer para você nessa noite que há cura, que há transformação,
que há bênçãos de Deus para a tua vida, mas é necessário que você compreenda e que você faça uma análise, um cálculo do custo que é viver essa realidade da mesa do Senhor. Então, queridos, veja comigo o versículo 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse chamado de Deus, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai. Nós tivemos a oportunidade de conversar com as Déboras na quinta-feira, e foi um baita desafio colocar aquilo que Deus estava trazendo ao meu coração naquela noite, porque as Déboras são as mães que oram pelos seus filhos, as mães que se colocam diante de Deus ali, né? Mães de joelhos, filhos de pé. E eu digo que foi um desafio porque a minha palavra naquela noite foi justamente sobre a questão da prioridade, do foco, aonde deve estar o meu coração em primeiro lugar. E aqui o que Jesus quer dizer é que o amor que o discípulo tem por ele deve ser tão grande que o maior amor terreno que nós temos, por exemplo, por um pai, por uma mãe, por um filho. E se você parar para pensar, na teoria às vezes nós temos esse entendimento, essa compreensão de que devemos amar mais a Deus do que todas as coisas. Mas basta você entrar, por exemplo, nas mídias sociais, para você perceber que na prática acaba não sendo bem assim. Porque, por exemplo, vemos postagens do tipo, de uma pessoa que, por exemplo, realizou o sonho da vinda de um filho, ou então de um casamento, ou então de um emprego muito desejado. E essa pessoa geralmente ela põe uma palavra do tipo, agora encontrei a razão para viver. Um casal apaixonado geralmente vai colocar, agora entendo tudo aquilo que eu precisava sobre a vida ao seu lado. Não é mais ou menos assim? A gente vai colocando essas questões, mas Deus está falando, se alguém quer vir após mim e não me ama mais do que os seus pais, seu pai, do que a sua mãe, do que o seu filho, do que os seus irmãos, este não é digno de mim. O chamado do Senhor é um chamado total, a uma devoção a Cristo, e ela não pode ser nada mais, nada menos do que de todo o coração. Quando nós temos o chamado de Deus para nós, do grande mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor nos chama a amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então, como tem estado o teu coração diante desse Deus que quer nada mais, nada menos do que o todo da sua vida, do que o todo do seu coração? Ele quer você de modo integral, 100%, totalmente entregue a Ele, consagrado a Ele. E aqui esse amor, quando nós pensamos nesse amor de Jesus, eu gostaria de fazer esse convite a você, de refletir acerca do amor de Deus. Nós tivemos aqui semana passada, pastor Ezequias, trazendo uma perspectiva muito diferente e interessante sobre o amor de Deus. Porque qualquer um de nós que somos pais, nós certamente entregaríamos
a nossa vida pelos nossos filhos. E o pastor Ezequias trouxe de maneira brilhante a compreensão de que o Senhor Deus, Ele entregou o seu próprio Filho. Tamanha era o amor de Deus pela humanidade. Isso foi algo profundo que o pastor Ezequias trouxe, e eu gostaria de pensar um pouco sobre isso, como é o amor de Deus. E nós temos uma palavra no Antigo Testamento, essa palavra ela é Hesed. Essa palavra ela tem um significado que a nossa língua portuguesa ela não consegue trazer em sua magnitude. Ela não consegue tratar de todo o conceito que ela tem na nossa língua, nem também na língua americana. Esse Hesed, essa palavra hebraica, ela tem vários significados, dentre elas o amor leal de Deus. Ela reúne ideias de amor, generosidade, comprometimento duradouro, misericórdia, graça, amor que nunca falha, mesmo diante da infidelidade humana. Eu queria convidá-los a rapidamente caminhar comigo em alguns exemplos, percebendo desse amor de Deus, mesmo diante das falhas humanas. E aqui eu queria fazer uma observação para você, talvez, que está caminhando com Cristo, mas tem dentro da sua natureza, a natureza pecaminosa, uma luta entre a carne e o espírito, entre agradar a Deus e agradar a própria carne, agradar aos desejos do mundo. Veja que essa luta é uma luta de todos nós. A questão é, alguns lutam um pouco mais, outros menos. Mas a questão é que todos nós temos a nossa luta. Mas eu queria trazer à sua memória hoje que, apesar da nossa natureza pecaminosa e de vivermos em um mundo caído, influenciado pelo pecado, nós temos nada mais, nada menos do que sobre nós o guarda-chuva da graça do Senhor. Para aquele que crê de todo o coração, para aquele que se entregou e abriu seu coração ao Senhor, está sobre ele, ou seja, está sobre aquele que por meio da fé creu no Senhor Jesus, o guarda-chuva da graça. Ou, como diz Salmo 91, as asas do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Ela cobre você, ela protege você, ela te livra. E você tem que lembrar que o que está por detrás deste compromisso com Deus é justamente essa palavra no hebraico, Hesed, que significa amor leal, amor profundo, amor independente de você. Compreender isso é importantíssimo para o nosso desenvolvimento espiritual, porque aqui não está sendo dito uma palavra que você pode viver de qualquer jeito, muito pelo contrário, nós vimos o apóstolo Paulo dizendo, então a graça, por meio da graça viveremos de qualquer maneira? De maneira nenhuma. Mas o que está sendo dito aqui é que se temos a fé firmada na pessoa de Cristo, se nós colocamos o nosso coração totalmente prostrado diante do altar do Senhor, se nós simplesmente cremos no Senhor Jesus, nós fomos aceitos, fomos feitos filhos de Deus. E agora o justo, o Senhor Jesus, veio e passou toda uma luta no lugar do injusto, que somos nós. E agora, Ele nesse processo de justificação, nos regenerou e agora está nos santificando, para que dia após dia, de glória em glória, eu vá crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente e me tornando uma pessoa
mais parecida com Jesus. E o meu caráter, ele vai sendo transformado dia após dia, de glória em glória, dentro desse processo de santificação. Mas está sobre esta promessa o hesed de Deus, o amor leal, a generosidade, o comprometimento duradouro de eternidade a eternidade. Porque como nós sabemos, nós não servimos a um Deus que é fiel a nós mesmos, mas Ele é fiel a si mesmo, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, servimos a um Deus fiel, servimos a um Deus que pode todas as coisas e que garantiu na cruz algo incrível para nós. E é por isso que foi um desafio trazer na reunião das Déboras, por exemplo, que mesmo diante dos desafios, que é ter, por exemplo, um filho ou uma filha longe dos caminhos do Senhor, qual é a postura de uma Débora e a postura de um cristão genuíno? Confiança nesse Deus que cuida e que tem um amor leal, um amor duradouro e que nunca se esquece dos seus. Ou seja, a segurança nesse Deus. Eu posso descansar, eu posso ficar tranquilo, porque Deus cuida, porque Deus não se esquece, porque Deus está presente. E aqui está o grande movimento que eu quero fazer com vocês nessa noite. Venham comigo, pensando nas histórias do Antigo Testamento e também do Novo. Como as pessoas se comportavam, mas como Deus agiu diante do comportamento destas pessoas. Veja, por exemplo, não precisa abrir, tá, Guilherme? Mas em Êxodo 32 a 34, o bezerro de ouro. Israel havia acabado de receber a lei, mas rapidamente se voltou para a idolatria. E aí o que eles mereciam? Qual era então o merecimento diante de uma libertação e que eles acabaram de, depois de ter a lei escrita, se voltaram para um bezerro de ouro em adoração. Se esqueceram do Criador, mas se voltaram para uma adoração, para a idolatria de algo criado pelo homem. E então mereciam a morte, a destruição, pela quebra da aliança. Mas veja o hesed de Deus. Após a intercessão de Moisés, Deus renovou a aliança e se revelou como abundante em misericórdia e fidelidade. É o hesed de Deus sendo manifestado na vida desse povo, do povo de Israel. Veja em Juízes, por exemplo, conhecido como o livro do ciclo de falhas, aonde eram várias falhas e rebeldias recorrentes. O povo repetidamente abandonava o Senhor e seguia outros deuses. E aí o que eles mereciam? Mereciam opressão dos inimigos, mereciam o castigo que vinham por eles abandonarem a Deus. Mas como que Deus se manifesta? Deus levantava juízes para libertá-los, mostrando misericórdia apesar da infidelidade. Veja, queridos, 2 Samuel 12, Davi, após o pecado com Batseba, situação constrangedora que Davi, além de cometer o adultério, ele manda matar aquele que era seu parceiro de luta, de batalha, seu amigo. E aí, a consequência para Davi era a morte, segundo a lei. Segundo a lei daquele tempo, ele merecia morrer. Mas o hesed de Deus encontra perdão, preservou a vida e manteve a promessa messiânica através da sua descendência, ainda que houvessem as consequências para os atos que ele tomou. Veja Jonas em Nínive, a cidade violenta, cruel,
merecia o juízo de Deus, merecia o castigo de Deus para aquele povo, para aquele lugar que estava longe do Senhor, a destruição total. Mas o hesed de Deus, ao se arrependerem, Deus suspendeu o castigo. Jonas até se irrita, porque Deus é rico em misericórdia. Assim somos nós, não é verdade? Nós queremos para nós toda a misericórdia, toda a graça, todo o perdão, todo o amor, mas para os outros, disciplina, crueldade, justiça, juízo. Nós temos essa tendência, geralmente caminhamos assim, mas Deus vai trabalhando na vida daqueles que se colocam diante de Deus de forma aberta. Veja, queridos, Oséias, Israel como esposa infiel, Israel é comparada a uma esposa adúltera, merecendo a rejeição. O que merecia? O divórcio espiritual e definitivo. Mas o hesed de Deus promete restaurar relações. Desposar-te-ei em amor e misericórdia, porque Deus é assim. Mas Deus faz para com aqueles que se colocam de maneira aberta a receber a boa dádiva do Senhor. E agora, queridos, um homem pouco conhecido entre nós, apóstolo Paulo. Veja, inicialmente, Saulo de Tarso era fariseu zeloso e perseguidor da igreja. Estava presente na morte de Estevão e aprovou a execução, a morte de Estevão. Respirava ameaças e morte contra os discípulos. Pela lógica da justiça humana, ele merecia uma severa punição, até mesmo a morte. Mas aí, o hesed de Deus, no caminho de Damasco, se depara com o Cristo que transforma. Jesus aparece a Saulo em glória. Em vez de destruí-lo, Cristo chama pelo nome e lhe dá uma nova missão. Deus se manifesta. Paulo não recebe o que merecia, ou seja, o juízo, mas o que não merecia, graça e chamado, vocação, propósito. Queridos, o hesed de Deus é o escândalo da graça. É algo grandioso que nós não conseguimos medir. Ele nos trata não como merecemos, mas como seu coração deseja. Porque ai de nós se fôssemos tratados como merecíamos. Porque na realidade, diz a palavra de Deus que nós merecemos o quê? O que nós merecemos, irmãos? A morte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é merecer, por merecimento, todos nós merecemos a morte. Mas Cristo decidiu nos dar vida, e vida em abundância. Veja, queridos, o pecado nos condenava, mas o amor nos alcançou. Talvez você esteja diante de uma vida tão imersa dentro dos pecados, sejam por circunstâncias próprias, ou até mesmo por terceiros, que você não consiga mais enxergar uma saída. Mas eu quero te dizer nessa noite, que o amor pode te alcançar por meio de Cristo. E você pode, nessa noite, basta você abrir o seu coração e crer de todo o coração, que você pode sair daqui com a proteção de Cristo sobre a tua vida, com nada mais, nada menos
do que o amor leal sobre você, com a graça de Jesus sobre a tua vida, para que então agora você não seja mais definido pelos teus atos, pela tua vida, pelo que você faz, mas uma vez se entregando de todo o coração, agora sendo definido por aquilo que Cristo fez na cruz, no teu lugar. Nossa identidade agora está em Cristo. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Em Cristo eu sou uma nova pessoa. Então, queridos, veja que o Senhor demonstra o seu amor para com esses personagens do Antigo Testamento e com Paulo. Eu quero convidar a você a pensar comigo. Se Deus, Ele teve misericórdia, Ele teve graça, Ele amou de forma profunda, Ele se dedicou, Ele se entregou, Ele se sacrificou, qual é então agora a atitude que Ele espera de nós para com Ele? Para que em adoração eu e você possamos também oferecer a esse Deus um amor leal, dentro, é claro, da medida da nossa desigualdade, dentro daquilo que podemos fazer, uma vez que não somos ainda santos como Deus, mas está sobre nós o desafio de buscarmos a santidade e o caráter sendo transformado dia após dia. Então, eu convido a você nessa noite a, entendendo essa realidade, desse amor leal, desse guarda-chuva que está sobre a vida daquele que crê, nós também somos desafiados a viver dessa maneira, a oferecer amor, a oferecer as nossas vidas, oferecer tudo o que temos para o Senhor e para aqueles que o nosso Senhor se entregou, pessoas, Cristo, porque pessoas valem mais do que coisas. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas, e o Senhor quer fazer uma obra maravilhosa na vida daqueles que andam nesse mundo que em trevas vive, mas que nós que fomos alcançados pela sua luz, como vamos poder oferecer aquilo que ganhamos? Somente quando eu me aproximar de Cristo, negando a mim mesmo, negando as minhas vontades, os meus próprios desejos, amando mais a Deus sobre todas as coisas, e assim fazendo a obra dele. Dessa maneira, eu quero que você acompanhe comigo o versículo 27, sendo desafiado a tomar a própria cruz. Versículo 27 diz: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Veja, queridos, quando Jesus viveu entre nós, Ele viveu uma vida de renúncia, de humilhação, perseguição, de entrega, e Ele não quer nada mais, nada menos do que de mim e de você essa mesma conduta, esse mesmo comportamento. Quando um homem de alguma aldeia, naquela época de Jesus, quando ele deu esse exemplo, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Quando um homem, ele estava cercado por soldados romanos, e ele saía com uma cruz, carregando uma cruz, naquela época, todos entendiam, compreendiam que aquilo era uma viagem sem volta. Ele estava caminhando em direção à morte. Era uma viagem só de ida. Sabe o desafio de Cristo para nós nessa noite? É que o seguidor de Cristo, ele morreu para o modo de vida próprio, para o seu modo de vida. O que Jesus está falando para nós nessa noite é que, assim como um condenado daquela época, sendo levado pelos soldados romanos numa viagem só de ida, pois estava caminhando em direção à morte, o que o Senhor Jesus está oferecendo para nós e nos desafiando e nos convidando é que nós tomemos a nossa cruz e de igual modo possamos caminhar para a morte do próprio eu,
da própria vontade, dos próprios desejos, daquilo que rege a vida partindo de mim mesmo, mas agora dê lugar ao Senhor Jesus, que direciona e nos conduz no caminho que sabemos que é o correto da vida eterna. A cruz, ela revela que o que era para ser condenação se tornou reconciliação. E na cruz, eu entregando a minha vida agora, eu consigo adquirir nada mais, nada menos do que a amizade com Deus. E aquela condição de pecador, de longe de Deus, de separado do Senhor devido ao meu pecado, agora é reconciliada pela obra substitutiva de Cristo. Então a cruz, ela me reconcilia. A cruz, ela dá sentido. E a cruz, ela me convida a, negando dia após dia, eu ir me aproximando do Senhor Jesus, para que eu então tenha força e vigor, de uma maneira espiritual, possa dizer não para o pecado e buscar agradar a Deus dia após dia, numa vida diária de agrada ao Senhor. João 3,30 vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. E é esse o chamado de Deus para nós nessa noite. O que era então para ser o fim, Deus transformou em recomeço. Então é um grande paradoxo, porque quando eu leio a mensagem dizendo que é um caminho de morte, na realidade ele é um caminho de morte pessoal, de morte dos meus planos, de morte dos meus títulos, da minha capacidade, daquilo que a minha cognição e vontade e desejo tem, para agora, dizendo não para isso, eu agora abro as portas do Senhor, dizendo tudo que o Senhor tem para mim, agora eu sigo e entendo que isso é o de melhor para a minha vida, o que eu melhor podia fazer, o que eu melhor poderia desfrutar. E aí o versículo 28, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que vierem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. E o Senhor faz hoje esse desafio para você, sobre você calcular o custo do que é servir a Jesus. Assim é com os discípulos, eles devem calcular o custo primeiro, se realmente querem entregar a sua vida de todo o coração a Cristo. O custo não se trata apenas de aspectos materiais. Sobre servir a Deus é deixar de lado então uma vida profissional, não querer ser mais um milionário, dizer não aos meus sonhos, ao desejo da casa própria ou coisas do tipo. Eu diria que não somente isso, porque isso em si não é um erro ou um pecado, mas Deus quer o todo da tua vida e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas o Senhor também nos chama a pensar num custo espiritual. E esse custo espiritual tem grande ensinamento para nós. E eu encerro a minha palavra trazendo a experiência de algumas pessoas que nos ensinaram acerca da confiança e da dedicação ao Senhor de maneira integral, sendo encorajador para as nossas vidas. Jonathan Edwards e a sua esposa, Sarah Edwards, eles tiveram vários desafios em suas vidas, como dificuldades financeiras, dificuldades de enfermidade, muitas situações realmente difíceis. E chegou um momento que ele perdeu tudo e inclusive
inclusive a congregação que ele pastoreava, e ele foi para uma nova vida do zero. E eu sei que tem pessoas aqui que já começaram do zero, e não é fácil, na verdade, meus irmãos, começar do zero. Mas a esposa, Sarah Edwards, ela escreveu o seguinte: nosso lar está em Cristo. Se perdemos tudo, ainda temos tudo nele. Porque ela compreendeu que a plenitude da satisfação está somente em uma pessoa, não em coisas, não em vitórias, não em situações. Temos também Lutero, que sabia que carregar a cruz significava enfrentar perseguição e risco diante de tudo que ele tinha que fazer, por exemplo, afrontando a realidade do seu tempo. Mas mesmo assim, ele pendurou as 95 teses e ele seguiu adiante, mesmo sabendo que seria perseguido e correndo risco de vida. Temos Tim Keller, um teólogo do nosso tempo, que passou os seus últimos dias de vida com um câncer terminal. E ele então, diante dessa dificuldade, já nos seus últimos dias de vida, ele disse: se Jesus realmente ressuscitou, então não há sofrimento que possa roubar nossa alegria final, porque eu sei que estou em Cristo. Ou seja, a sua vida mostra que renunciar tudo é confiar que Cristo é suficiente para todas as demandas da nossa vida. Queridos, viver com Cristo é tudo ou nada. Cristo não busca multidões contemplativas, simpatizantes com os seus ensinamentos, mas discípulos comprometidos, que estão dispostos a abandonar os seus ideais, os seus desejos, para se entregarem diante de Deus. Seguir Jesus custa tudo, mas vale mais do que qualquer coisa. E assim, queridos, quero convidá-los a colocar a sua vida diante do Senhor em oração, numa atitude de renúncia, assim como Cristo, que estava no céu, em seu trono de glória, mas ele decidiu se esvaziar e se entregar em sacrifício por nós. Que você possa também hoje decidir em seu coração se despir dos seus desejos, se desfazer daquilo que não agrada a Deus e se renovar e se revestir daquilo que o Senhor tem para você, com todo o coração, com tudo que você tem para oferecer ao Senhor. Tenha certeza que a vida, quando encontra em Cristo satisfação, de fato, teremos encontrado a felicidade que muitos buscam, mas somente quem está em Cristo a encontra verdadeiramente. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite, nós queremos clamar ao Teu nome e Te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a despojar-nos do velho estilo de vida, a renovar o modo de pensar que temos diariamente, a uma mudança interior de dentro para fora, aonde o Senhor seja o centro, e que nós possamos revestir-nos do novo estilo de vida, aonde Cristo é o centro, e que a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso estilo de vida deu lugar a Cristo, e que, portanto, agora fazemos tudo o que fazemos com propósito, com alegria, pois temos um reino à nossa espera. Temos uma vitória separada para cada um de nós. Assim, ó Deus, eu louvo ao Senhor pela Tua palavra, que nos desafia a uma vida entregue, devotada, 100% dedicada ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.